Olá, saudações a todos os membros dessa Seara Espírita, Jesus Gonçalves. Aqui estamos ainda sobre as blandícias vibratórias da celebração do Natal de Jesus na Terra, trazendo as nossas reflexões deste dia, desta hora, desta manhã ou desta noite, para todos aqueles que forem sintonizar com o canal virtual da Seara Espírita Jesus Gonçalves. Vamos orar. Envolvidos nessas vibrações que ainda permearam e sempre permearão o planeta Terra. As docíssimas vibrações do coração amoroso do Mestre e Irmão nosso, Jesus de Nazaré. Celebração do teu nascimento nesses dias. Ainda nos encontramos mergulhados nessas vibrações através do Evangelho, através das notícias que os mentores espirituais nos trazem, para que consigamos fazer o 25 de dezembro, todos os dias da nossa existência. Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, obrigado, Senhor, pela tua vinda até nós no planeta Terra, fazendo-se o pacificador de todas as vidas. Desceu dos astros para iluminar a terra, para nos conduzir à perfeição através das diversas encarnações que todos nós estamos tendo. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos ampare a todos, agora e por todo o sempre. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, que continuemos vinculados nessa sintonia das vibrações do nascimento dele na Terra. E neste momento, o tema que nos foi proposto justamente sobre o sublime Natal, o sublime nascimento do Mestre aqui conosco na Terra. E as notícias que nós temos vêm dos mentores espirituais que amorosamente, através das mediunidades abençoadas na Terra, nos trazem notícias deste dia. E o sublime Natal, nas obras da mentora Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, do nosso irmão Emmanuel, todos eles nos auxiliando na compreensão deste grande dia de amor para o planeta Terra, que foi a chegada dele, do mentor espiritual do planeta. E nós começamos essas reflexões trazendo a comunidade dos espíritos puros, que o espírito Emmanuel, quanto desencarnado na época, através da psicografia do grande médium Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos fala que existe uma comunidade de seres angelicais, da qual Jesus é um dos membros, que, segundo as notícias que ele nos tem para trazer, é que esta comunidade se reuniu em torno da Terra apenas 2 vezes. A primeira, quando ele, como co-criador e a sua equipe, para formar o planeta que, em breve, milênios e milênios depois, abrigaria todos nós no processo evolutivo, no processo de educação espiritual. Então, esse é o primeiro momento, o primeiro encontro, a primeira reunião que ele tem notícia e trouxe para nós. E no segundo momento, Emmanuel nos fala nesta mesma obra, que foi o momento, milênios e milênios depois, da vida na Terra, dos seres espirituais na Terra, em processo de evolução, a equipe reúne-se novamente em torno desse orbe terrestre, desse educandário de almas, para que seria cogitada a presença de um desses membros da comunidade de espíritos puros para estar conosco em momento próprio, nos ensinando a lei de amor, de justiça, de bondade e de misericórdia. Nos ensinando a lei maior, que é a lei que governa todos os mundos físicos, os mundos morais e espirituais. E Jesus foi o Espírito escolhido, fez-se escolher pela sua missão, pelo seu grau evolutivo já alcançado,
através das suas andanças reencarnatórias também em outros orbes, veio ter conosco. E hoje, na obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus. Então, Jesus, esse irmão, é o nosso modelo, é o nosso guia, quem está nos conduzindo para que nós possamos despertar em nós o reino de Deus, que dormita em nossa própria consciência. Como dizem os Espíritos, que a lei divina está inscrita em nossa própria consciência. E Allan Kardec faz o seguinte comentário, nos auxiliando a entender esse sublime nascimento de Jesus na Terra, para o homem, para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, vinculados a este planeta Terra. Jesus constitui o nosso tipo de perfeição. Perfeição a nível moral, a que nós, da humanidade na Terra, aspiramos, desejamos, porque está no nosso íntimo, é da lei divina. E nenhum ser permanecerá na inatividade, no mal, sem desejar evoluir e aperfeiçoar-se, porque é da lei. E essa lei é divina, está grafada em nossa própria consciência. Deus nos oferece Jesus de Nazaré como o mais perfeito modelo. E a doutrina, a vivência que ele ensinou e que ele ensina e continuará ensinando a todos nós, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava, continua animando, e porque foi o ser e continua sendo mais puro de quantos que já apareceram e já estiveram conosco aqui na Terra. Nós, através das nossas leituras, dos nossos estudos, do estudo da história da humanidade na Terra, sabemos que vários seres espirituais por aqui passaram, vieram antes do Messias chegar, todos eles preparando a mesma notícia, a chegada do mestre, amigo e irmão de todas as horas, educador por excelência, que estaria conosco em momento próprio, trazendo a vivência maior da lei de amor, da lei de justiça, da lei de caridade. Para quê? Para que a humanidade pudesse começar a sua renovação espiritual. Aquele nascimento de Joana de Ângeles, nas especiais circunstâncias em que ocorreu, deveria assinalar, conforme aconteceu, o período de renovação da humanidade terrena, humana e social, alterando por definitivo os fatos da história. Tanto que a história nossa aqui na Terra está dividida em dois períodos, antes dele e depois dele. Porque com a chegada dele, nunca mais nós, os moradores da Terra, continuamos os mesmos. Porque quando ele chegou, ele trouxe o amor incondicional. Porque antes dele o tumulto galopava o corcel da violência e da barbárie. Solucionava as disputas. As violências eram para decidir quem dominava mais, favorecendo o perverso, que elaborava suas próprias leis. E essas leis eram punitivas. Eram leis sem piedade. E Joana nos diz que é certo que, depois, por um largo período, continuou predominando ainda a força da estupidez e o desequilíbrio dos crimes hediondos na governança das diversas nações. E a própria Joana, Joana de Ângeles Espírito, através da psicografia do médium Divaldo Franco, que nos fala de quando ele aqui chegou, era uma noite iluminada, uma noite de céu azul turquesa, salpicada de estrelas luminíferas e envolvida por ventos brandos e frios. Quando ele chegou na manjedoura, e ele chorou, como toda criança que chega à vida nova num corpo físico. E ela nos diz que o choro foi a entrada do ar nos pulmões, anunciando para a humanidade
que o amor havia chegado à Terra, o sublime amor. Quando o amor veio à Terra, os terráqueos, nós, os espíritos que estamos vinculados a esse planeta, sentimos na acústica da consciência as vibrações luminíferas e sublimadas desse ser, porque eventos como esses, que acontecem na vinda de seres iluminados, não passam despercebidos pelos espíritos de vários níveis, de vários graus que nos encontremos no planeta. Antes disso, nós já sabemos que os pitões, as pitonisas, que eram os médios da época, fazendo os seus sermões, as suas preleções nas praças públicas da época, entravam em transe. E como se lembrasse da notícia, diziam que haveria de chegar aquele que nasceria de uma virgem hebreia para salvar a humanidade, para conduzir a humanidade pelo caminho reto, justo e amoroso das diversas moradas sublimadas da casa do Pai. Anúncios esses milênios antes, que nos contam hoje os mentores espirituais, que devido ao seu teor vibratório e ao alcance da sua angelitude espiritual, ele começou a se preparar no plano de origem, reduzindo seu teor vibracional, para em momento próprio mergulhar nas sombras da terra, para trazer a luz e mostrar o caminho da verdade e da vida que todos nós necessitamos seguir para encontrarmos a nossa paz. Por isso que a cristandade achou por bem estabelecer uma data para que todos juntos, no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo dia, 25 de dezembro passado, celebrar o nascimento desse príncipe da paz na Terra. E à medida que essa data marcada no calendário cristão se aproxima, todos nós nos envolvemos de uma psicosfera luminífera especial, sensibilizando-nos a todos, que muitos não sabíamos o que significava. Então, era a noite da chegada dele na Terra, que nós vivenciamos há alguns dias e que estamos vivenciando ainda em outros dias, até fazermos todos os dias da nossa vida celebração dessa noite de paz que a Terra vivenciou. Sua noite, diz a mentora Joana de Ângeles, fez-se o dia de eterna beleza e o choro que ele caracterizou, a entrada do ar nos pulmões, como falei anteriormente, tornou-se a música que ele transformaria nas almas, nos espíritos que somos nós, em uma incomparável sinfonia logo depois. Que todos aqueles nós que ouvimos esse chamado, essa chegada desse espírito amoroso e humilde na Terra, dando-nos o primeiro exemplo de humildade. Não nasceu nos palácios ricos de ouro material. Procurou a simplicidade para ser o rei solar, estrela de primeira grandeza na Terra, iluminando nós, os seres espirituais, que o Pai a ele confiou. Mergulhou naquela oportunidade Jesus nas vestes humanas, a fim de conviver com os seres terrestres. Um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta mensagem antiga está na Bíblia. Nós ouvíamos falar da chegada dele em tempos imemoriais, mas um dia aquela fala se transformou em realidade. E diz a mentora Joana de Ângeles que ele mergulhou num corpo físico, num corpo humano, fez-se humano para experienciar conosco as nossas experiências daquele momento, de todos os momentos, dos momentos de hoje e de outros momentos que virão. Ele, porém, dividiu as épocas em face da significação de que se revestiu a sua vida. Porque até antes da chegada dele, a humanidade na Terra se apresentava de uma forma. Não se sabia quem valia mais nas feiras, se a vida de um animal ou se a vida de um ser humano. Porque os dominadores da época tinham, através das leis, as possibilidades de desfazer-se das vidas dos seres humanos, como se fossem animalhas, nas mercadorias dispostas nos grandes mercados
A mulher não tinha valor perante os homens na época. Duvidavam-se até se o ser encarnado como mulher tinha inteligência, tinha vontade, tinha livre-arbítrio. Mas com a chegada dele, ele começou justamente valorizando as mulheres, porque todas elas que o seguiram, seguem e continuarão seguindo. São as educadoras por excelência que estão na Terra, trabalhando a evangelização. Lembremos de Maria de Magdala, a mulher possuída nas obsessões dos prazeres imediatos da época. E quando o conheceu, libertou-se para sempre, entregando-se a ele a sua vida para todo sempre. Então, a vida das criaturas, a nossa vida, passou a ter um maior significado. Porque esse Jesus de Nazaré, que é Jesus do mundo inteiro na Terra, fez-se o pacificador de todas as vidas, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles. Desceu dos astros luminosos para iluminar a terra, renunciando ao sólio do Altíssimo. Ele entregou-se às atividades próprias daqueles que estagiavam nas faixas primárias da evolução moral. Ele entregou-se às atividades próprias daqueles que estagiavam, na época, nas faixas primárias de evolução moral. Por isso que ele enunciou: eu vim para que todos tenham vida. Eu não vim para os sãos, eu vim resgatar os doentes, porque os sãos não necessitam de médicos, mas os doentes sim. Aqueles que ainda nos encontramos na evolução moral baixa, estamos sendo resgatados por esse irmão, por esse médico de almas, que fez e continua fazendo o pacificador de todas as vidas, o intercâmbio entre nós e o nosso Pai Criador, em todas as épocas da humanidade. Joana nos diz que naquela época, a guerra alterava a cada instante o mapa terrestre, porque os impérios sucediam-se uns aos outros, reduzidos a quê? Sempre a escombros, porque as guerras eram para dominar, era para possuir, tanto coisas materiais como para dominar pessoas, criaturas escravizadas. E o tempo passava, e as moedas viraram pó, e as criaturas com o tempo se libertaram, porque ninguém, nenhum de nós somos dono uns dos outros. Tudo isso foi temporário. Reduzidos à condição de animalha de carga, os pobres e esquecidos, nada representavam no cenário convulsionado em que reinava os execrandos dominadores. Até a chegada dele, naquele período, começando falando de libertação. As conquistas sangrentas aconteciam. Nos dias atuais ainda existem, a violência campeia ainda no nosso planeta. Mas quando essa época chega, ao mês de dezembro, há algo de estranho no ar, uma vibração sublimada, um vento brando e frio que nos convida a reflexões profundas para nos perguntarmos quem é Jesus de Nazaré? Qual o significado desse espírito em minha vida que me digo cristão, cristão espírita, porque estamos vinculados ao Consolador prometido por ele, para esclarecer a todos nós, para nos libertarmos da ignorância, buscando o amor, a perseverança através do trabalho. Então, suas glórias de efêmera duração cediam lugar a sofrimentos inomináveis, a glória dos conquistadores da época, e ele veio para conquistar os corações. Quando disse aos discípulos e aos apóstolos: o meu reino não é deste mundo. Eu não vim para ser dominador através das guerras. Eu não vim para ser dominador através da subjugação. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plena e abundante. Então, o Natal de Jesus é um Natal sublime, que veio para a Terra, sublimando a todas as criaturas com a sua presença. Os triunfadores de um dia logo cederam lugar a outros, não menos ensandecidos, posteriormente passando à servidão
ou sendo consumidos por mortes vergonhosas, porque dominaram, coletaram, mas não levaram para lugar algum. Porque nós não possuímos nada que esteja fora de nós. Nós possuímos o que está dentro de nós, a nossa capacidade de compreensão, a nossa boa vontade de servir. Por isso, Joana nos fala desse sublime nascimento. Porque, meus amigos, irmãos e amigas que nos ouvem nesse momento pelo canal do Jesus Gonçalves, foi nesse clima de violência, de prepotência, de subjugação, de escravidão que Jesus nasceu. E um mundo novo se iniciou para nós. É certo que ainda acontece o abuso do poder, os crimes covardes, as dominações arbitrárias, a arrogância dos poderosos, o horror dos extermínios em massa, a crueza do terrorismo, a ganância do poder, a morte pela posse das coisas materiais. Nada obstante, as leis, mesmo que não cumpridas por enquanto, bafejada pelas suas diretrizes, vêm se humanizando, enquanto se alargam as possibilidades para a vigência do amor, da solidariedade, do respeito pelos direitos humanos e pela natureza. Nos dias atuais, nós já percebemos que, apesar de tanta violência ainda disseminada pela mídia e atendida por aqueles que estão do outro lado assistindo, contribuindo com a sua energia, Joana nos diz que as leis estão sendo humanizadas, porque estão se alargando as possibilidades para que o amor seja a meta em nossa vida. O amor que está em nós possa expandir-se. O respeito pelos direitos humanos dos índios, dos negros, dos homossexuais, dos ricos, dos pobres, de todos, das religiões que temos que respeitarmos uns aos outros. São direitos humanos e a natureza tem que ser respeitada, porque nós fazemos parte da natureza. Os grandes países já estão se reunindo para tomarmos consciência e providência diante da grande poluição, do grande desmatamento, do ar, da atmosfera onde nós vivemos, das matas e do povo de um modo geral. Os sentimentos sublimes desenvolveram-se em todos os momentos da compaixão, e o anjo da caridade passou a cuidar dos coxos, dos aleijados, dos estropiados, dos réprobos, dos oprimidos, dos considerados excluídos, que eram descartados sem nenhuma consideração. Com a chegada dele. Lembremos da Casa do Caminho, dirigida por Pedro, Simão Pedro, a Rocha, o Bar Jonas, que criou o primeiro centro espírita de assistência social na Terra, a Casa do Caminho, que ficava em uma estrada, por onde todos que entravam saíam da cidade, por lá passavam. E os necessitados, os aleijados, os coxos, os estropiados, os obsidiados, os carcomidos pela lepra na época, a hanseníase nos dias de hoje, eram atendidos pelos trabalhadores da primeira hora, sob a orientação de Pedro, João, Tiago, Barnabé e muitos outros, que se fizeram os primeiros trabalhadores da seara do Cristo, que atenderam o chamado em primeiro momento, os trabalhadores da primeira hora, que vieram para justamente, sob as blandícias do amor desse ser incondicional, Jesus de Nazaré, alcançar a misericórdia para desenvolvê-las em proveito do próximo. Esses são os resultados da permanência desse sublime nascimento de Jesus na Terra. E Joana nos diz que certamente ainda ocorrem as lamentáveis execuções grupais, o olvido dos países miseráveis, os exclusivismos que se permite o poder. No entanto, periodicamente tomam forma humana, estrelas espirituais fulgurantes, em nome do seu amor, iluminando as sendas sombrias, diminuindo a amargura generalizada e ensejando a esperança e a paz.
são os espíritos nobres que estão chegando à Terra, vindo em nome de Jesus, para nos auxiliarem neste grande momento de expiações e de provas e de transição no nosso mundo íntimo, para que o planeta Terra se transforme num mundo de espíritos regenerados. São essas estrelas espirituais que Joana de Ângeles se refere. Sucede que a evolução é um processo muito lento, em razão de quê? Das fixações perturbadoras que são trazidas das experiências primitivas. É por isso que nós ainda campeamos com o mal, com a violência, com a ingratidão, com a guerra e com a ganância no planeta Terra. Porque ainda estamos ligados ao primitivismo de que saímos há poucos milênios nos mundos primitivos, para estarmos agora na condição de espíritos em expiações e provas. Porque somos nós que estamos em expiações e em provas e damos essa categoria moral à nossa escola planetária. Mas a grandeza do amor. O nascimento de Jesus esculpiu na memória dos tempos a grandeza do amor, então desconhecido ou ignorado. Mediante os ensinamentos de Jesus, porém, ocorrem significativas alterações em favor do mais rápido desenvolvimento espiritual dos seres humanos. Os ensinamentos estão aí. A vivência anotada pelos discípulos que conviveram com ele, por outros que não conviveram, mas que tiveram notícias depois, que foram traduzindo, passando de mão em mão, até chegar ao Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, para levar a todas as igrejas cristãs esses ensinamentos de misericórdia, de perdão, de amor, de justiça, de caridade. Como já diz Paulo, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens mais sublimados na terra, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, nada disso vai me servir. A misericórdia, que ele era desconsiderada, passou a assinalar as consciências. Então, naquela era, naquela época, não existia misericórdia uns para com os outros. Era desconsiderada. Com a chegada dele, passou a assinalar as consciências, ensejando visão diferente a respeito dos párias e dos deserdados. Por isso que hoje já existem as sociedades que estão vinculadas a atender justamente aqueles que se encontram em condições físicas, morais, financeiras, espirituais, materiais, necessitados. Todos nós somos assistidos da misericórdia divina. Mas existem aqueles que são necessitados das condições materiais, que uns podem suprir as necessidades dos outros. O seu inefável amor de Jesus, como diz a mentora Joana de Ângeles, renovou a face do planeta Terra com a palavra libertadora, musical, severa e nobre, porque ele continua sendo meigo, continua sendo autêntico e verdadeiro diante de suas decisões. Eu vim ao mundo para satisfazer a vontade de meu Pai, que está nos céus, e não a vontade dos homens, porque eu e o Pai somos um. Com essa fala, ele quer nos dizer que veio integrado com a consciência divina, com o Criador e mantenedor da vida, para cumprir a missão dele na Terra, missão de amor, missão de condução das ovelhas, como ele mesmo se expressava, para o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, como ele respondeu aos discípulos. Estamos nós aqui, rumo ao mundo de regeneração. Mas esse mundo por si só não é o planeta, é a nossa consciência íntima, regenerando-nos através da prática do bem, da caridade, da compreensão, do estudo, para que possamos um dia estarmos fazendo como nos aconselha o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Durante essa larga transição, diz a mentora Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo,
essa larga transição que se opera na Terra, atinge-se nesse momento o ponto culminante das provações e dores acerbas, invitando a reflexão e a mudança de atitude comportamental, mental, para melhor. Atualíssimo essa mensagem de Joana de Ângeles, porque nesses dias estamos nós, sob o clímax das provações e das expiações, das dores, vivenciando ainda um flagelo destruidor, chamado pandemia do Covid-19, que assola a humanidade e que a cada dia está se renovando e se aprimorando. E Joana já nos fala que é necessária reflexão diante do Evangelho, para que as nossas atitudes íntimas sejam renovadas no nosso comportamento mental para melhor. E ela nos aconselha, a mentora, amiga, não nos desesperemos em vão. Se te sentes excruciados por problemas e dores, recorda-te de Jesus e deixa-te por ele conduzir. Nesta data evocativa do seu nascimento, que nós vivenciamos há alguns dias, faze uma reflexão, ainda vale para os dias de hoje, mais profunda, e verifica se ele já nasceu em teu coração. É o conselho da mentora Joana de Ângeles. Que nós não nos desesperemos em momento algum. Busquemos utilizar a fé que nós já construímos até aqui. Lembremos de Jesus. Evoquemos Jesus no nosso íntimo, para que ele possa nos conduzir pelo caminho mais seguro diante das expiações e das provas. E nos dias atuais, nós ainda nos encontramos sobre os ventos brandos e frios daquela noite de amor que ele veio à Terra, que nós celebramos há alguns dias. Nessa reflexão profunda, ela nos pergunta que verifiquemos se nós já permitimos que ele nasça no nosso coração, através dos nossos sentimentos, através das nossas atitudes, que precisamos melhorar a cada momento. É por isso, amigos e amigas que nos ouvem neste momento, que as mensagens são chegadas do plano espiritual maior. Porque o papel desses emissários de Jesus é justamente orientar todos nós para que tomemos as devidas providências para a nossa transformação moral em todos os dias da nossa vida. Porque Jesus continua conosco e nos prometeu que não nos deixaria órfãos, enviou o Consolador e continua no planeta Terra, andando por toda parte, acompanhando esse momento de evolução espiritual, de transição e de pandemia. Após a constatação da sua presença ou não em ti, diz a mentora Joana de Ângeles, sai do desconforto moral ou da comodidade, da indiferença ou do erro, e deixa que este seja um sublime nascimento em tua vida, passando a viver feliz e dedicada ao bem, de que ele se fez o grande portador e se faz até os dias de hoje. Ela nos solicita que façamos uma revisão, façamos uma reflexão e perguntemos a nós próprios. Jesus nasceu lá na cidade de Belém, na manjedoura, mas os reflexos do teu nascimento já chegou até mim, no meu íntimo, no meu coração, nos meus sentimentos. Eu preparei essa manjedoura para que ele pudesse nascer aqui através dos seus ensinamentos. E aí nós passaremos a viver felizes e tranquilos, seguros e confiantes nesse irmão amado e mestre e amigo de todas as horas, que nós conhecemos como Jesus da cidade de Nazaré. Então, amigos e amigas, todos os dias, independente de ser ou não 25 de dezembro, são dias para que nós possamos refletir, pensar, viver, resgatar a mensagem de Jesus. Como diz a mentora Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, em sua obra
quando o amor veio à Terra. É preciso reviver, resgatar os ensinamentos de Jesus para os dias atuais, para que a dor, o sofrimento e a violência fujam envergonhados do planeta Terra. Porque entre nós e conosco estará o bem, a felicidade, o amor, a ação no trabalho do bem e a confiança na justiça e na bondade divinas. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos nós. Continuemos vinculados e orando por nós e pela humanidade inteira. E neste momento convido às reflexões da mensagem a Maria Santíssima, para que continue abençoando a todos nós, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, Mãe Santíssima. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora, pecadores ainda, agora e na hora do nosso retorno, aos planos espirituais das moradas da casa do nosso Pai. Obrigado a todos pela atenção, pelo convite de poder contribuir minimamente com as reflexões deste dia, desta hora, onde os amigos espirituais sempre multiplicam o trabalho de doação e de dedicação para todos nós. Que o Mestre Jesus de Nazaré nos abençoe e nos guarde, agora e por todo sempre. Muita paz. Fiquemos em paz, orando, porque o novo período está chegando, o novo ano vai se iniciar em breve. E qual o livro da vida que nós vamos escrever? Como vamos escrever os nossos dias que virão? Sucessão das coisas, como diz Kardec, é o tempo. Então, mais um novo tempo se aproxima. E Jesus é a esperança desse novo tempo. Muita paz.